Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Motivo de muita alegria estarmos aqui esta noite para juntos adorar e bendizer ao nome santo do Senhor. Eu quero desde já, primeiramente, externar minha gratidão a Deus pela vida do pastor Luiz Wagner, por mais uma vez nos conceder a oportunidade de estarmos ministrando a santa e poderosa palavra de Deus. A sua esposa, a digníssima pastora Meire Sabino, que Deus abençoe. Louvo a Deus também pela vida do diácono Lucas Kennedy, o coordenador dos adolescentes local, que Deus abençoe. Ao meu amigo Micael, que foi a ponte para estarmos aqui, Deus abençoe. O Micael, que é um grande amigo, congregou comigo ali no setor 53, foi um canal de bênção ali no setor 53. Eu tenho certeza que também tem sido um canal de bênção aqui neste setor. É um grande homem de Deus, que Deus em Cristo vos abençoe. Meus queridos, sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 2, versículo de número 1, para a nossa meditação esta noite. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer também pela vida da minha noiva, Delaine, que sempre está comigo, que me faz acompanhar esta noite. Logo, logo iremos nos casar, glória a Deus. A vida da minha família que está aqui, ao meu sogro Gil, da minha sogra Débora, meu irmão Wendel, a cantora Pamela, a Mariana, a todos que estão aqui, que Deus em Cristo vos abençoe. João, capítulo de número 2, versículo número 1. Todos encontraram, digam amém. Amém. Diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada um cabiam 2 ou 3 almudes. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita no vinho, não sabendo de onde viera, se bem os que sabiam serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala, o esposo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Toma o seu assento, glorificando a Deus na certeza que Ele tem uma palavra ao seu coração esta noite. Meus queridos, nós acabamos de ler um texto certamente bastante conhecido de todos nós, leitores da palavra do Senhor. Este texto que narra o primeiro milagre realizado por Jesus em seu ministério terreno, na qual ele transforma a água em vinho, salvando uma festa de casamento. O interessante é que dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas e João é o único que vai registrar este acontecimento que Jesus fizera em transformar a água em vinho. João, dentre os 4 evangelistas, ele é o único que é conhecido como o evangelho que não é sinótico, porque na teologia nós conhecemos que Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como evangelhos sinóticos, porque os 3 possuem a mesma visão, possuem as mesmas características, embora em alguns aspectos diferentes. Mateus, escrevendo para os judeus, a preocupação de Mateus é mostrar Jesus como o rei dos judeus, que Jesus era
o cumprimento das profecias faladas pelos profetas do Antigo Testamento, como o profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, porque foi o profeta que mais profetizou acerca do Messias. Marcos, por sua vez, escrevendo para os romanos, a preocupação de Marcos era mostrar Jesus como servo, aquele que faz, aquele que opera, aquele que atua. Lucas, por sua vez, escrevendo para os gregos, a preocupação de Lucas era mostrar Jesus como o homem perfeito, através dos seus ensinos, através das suas parábolas, através da sua conduta, através da sua vida de oração. Já João, ele já é uma carta universal. João, ele não foca nenhum grupo, nem os judeus e nem os gentios. João escreve o evangelho mostrando Jesus como Filho de Deus, que todos aqueles que têm fé em Jesus, recebem de Jesus salvação. E no capítulo 2 do evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, João vai contar o primeiro milagre realizado por Jesus em seu ministério. Todos nós sabemos que Jesus era alguém que era dotado, tinha um ministério marcado por curas, prodígios e sinais e maravilhas que ele fazia. Haja vista que o maior propósito de Jesus não era curar, não era salvar, não era fazer prodígios e maravilhas. O maior propósito do ministério de Jesus era salvar o que se havia perdido, conforme está neste mesmo livro, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o maior propósito de Jesus era salvar o que se havia perdido. Mas aonde Jesus passava, curas, prodígios, sinais e maravilhas acontecia, porque aonde Jesus está, algo extraordinário sempre acontece. E eu já quero profetizar no início desta mensagem, que você não vai sair daqui do mesmo jeito que você chegou, não, porque a presença de Jesus está na casa, e aonde a presença de Jesus está, algo sempre acontece. Se você crê nesta palavra, por gentileza, levante a sua mão e dê um brado de glória a Deus. E no capítulo 2, versículo 1, João vai dizer que ao terceiro dia, Jesus foi convidado para uma festa de casamento. O interessante é que esta festa de casamento aqui, era uma festa de casamento na cultura judaica. Uma festa de casamento na cultura judaica é totalmente diferente de uma festa de casamento que nós conhecemos hoje na cultura brasileira. Uma festa hoje, na cultura que nós conhecemos, dura em média 5, 6 horas. Hoje com a pandemia, até menos, está durando umas até 3 horas, no máximo 2 horas. Mas uma festa de casamento na cultura judaica durava no mínimo 7 dias. Era no mínimo uma semana de festa. Era neste casamento que Jesus estava inserido. E a Bíblia diz que no meio da festa, em um período da festa, o vinho acabou. A Bíblia diz que o vinho acabou e Jesus se manifesta, transformando a água em vinho, salvando aquele casamento. Porque na cultura judaica, o vinho, ele não era simplesmente uma parte da alimentação. Na cultura judaica, o vinho não era simplesmente uma parte da bebida, não. O vinho representava a alegria. O vinho era símbolo da alegria. Então, faltar vinho em uma festa de casamento na cultura judaica era algo muito sério. Era algo muito grave, era algo muito difícil, era motivo de vergonha para o noivo, era motivo de humilhação para a noiva, era motivo de humilhação para aquela família, motivo de vergonha. Aquela família ia carregar aquela vergonha para o resto da sua vida. Então, irmão, quando Jesus transforma a água em vinho, a intenção de Jesus aqui, o propósito de Jesus em transformar a água em vinho, não era entreter convidados. O propósito de Jesus em transformar a água em vinho era salvar, era preservar um casamento, era preservar uma família.
era preservar uma casa que estava prestes a desabar, porque a importância para Jesus ainda continua sendo a família. Para Jesus a família é importante, Jesus preza pela família, Jesus cuida da família, Jesus se compadece pela família. Quando eu olho a Bíblia, eu vejo que a primeira instituição criada e formada por Deus não foi a igreja. A primeira instituição criada por Deus foi uma família no Jardim do Éden. Logo, a igreja é a extensão de uma família. Então, se eu sou servo de Deus, eu tenho que revelar Deus na minha casa. Se eu sou servo de Deus, eu tenho que revelar Deus na minha família. Você se lembra de Gênesis capítulo 22? O texto diz que Deus aparece a Abraão e disse: Abraão, e ele responde: eis-me aqui. A Bíblia diz que Abraão se levanta pela madrugada, pega Isaac, pega a lenha, pega o cutelo, vai até o Monte Moriá, o monte do sacrifício. Isaac o chama novamente: meu pai, e ele disse: eis-me aqui. Subiu ao monte, e quando Abraão estava prestes a fazer o sacrifício, o anjo do Senhor aparece e disse: Abraão, e ele responde: eis-me aqui. Perceba que Abraão, ele está disponível nas 3 vezes que ele é chamado. Abraão se disponibiliza da mesma forma nas 3 vezes que ele é chamado. Mas o interessante é a ordem de que ele foi chamado. Primeiro Deus chama Abraão e ele diz: eis-me aqui. Segundo, seu filho chama: meu pai, e ele disse: eis-me aqui. Terceiro, o anjo no altar lhe chama: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Primeiro, Abraão vai dizer: eis-me aqui para Deus. Segundo, eis-me aqui para o filho. E terceiro, eis-me aqui para o anjo que estava no altar. Está entendendo? Primeiro Deus, segundo família e terceiro igreja. Eu vou repetir: primeiro Deus, segundo família e terceiro igreja. Porque não adianta adorar Deus na igreja e não adorar Deus em casa. Não adianta edificar um altar na igreja e não edificar um altar em casa. Não adianta cultuar Deus na igreja e não cultuar Deus em casa. Porque culto não se começa na igreja, culto se começa dentro de casa. Adoração não começa na igreja, a adoração começa dentro de casa. Isso é tão importante que o primeiro milagre de Jesus é dentro de uma festa de casamento. Porque o que acontece? Quando o pecado entrou no Jardim do Éden, o que o pecado fez? Destruiu a família. Perceba que a união entre Adão e Eva, antes do pecado entrar, era perfeita. A união era estável. Quando o pecado entrou, Micael, Deus aparece para falar com Adão e Adão diz: a culpa não é minha, a culpa é dela. O primeiro homicídio acontece dentro desta família. Um filho matando o outro. Porque o pecado vem para destruir a família. O pecado vem para tentar destruir esta instituição que é criada e formada por Deus. Aí vem Jesus no Novo Testamento, em João capítulo 2, Jesus poderia escolher uma casa de seus discípulos para fazer o seu primeiro milagre. Jesus poderia ter escolhido o templo para fazer o seu primeiro milagre. Jesus poderia ter escolhido qualquer outro lugar, mas Jesus disse: eu primeiro vou começar dentro de uma casa. Eu vou começar primeiro dentro de uma família. Eu vou começar primeiro dentro de uma festa de casamento. E eu vim aqui esta noite na autoridade do Espírito Santo para dizer para alguém aqui que Deus vai te levantar para ser canal de bênção na vida de muita gente. Deus vai te levantar para ser canal de bênção na vida de muitas famílias. Mas Deus está dizendo para você hoje: a minha obra não vai começar do lado de fora. A minha obra, a promessa vai começar do lado de dentro, vai começar dentro da tua casa, vai começar dentro da tua família. A honra haverá dentro da tua casa, assim diz o Senhor. Você lembra do gadareno? Jesus transforma a vida do gadareno. Quando ele é salvo, transformado, ele vai até Jesus e diz: Jesus, eu quero pregar a palavra. Jesus, eu quero entrar no barco, deixa eu pregar a palavra. Eu disse: não, vai para casa.
Prega primeiro para a tua casa, prega primeiro para a tua família. Eu primeiro preciso salvar lá, eu primeiro preciso transformar lá. Jesus vai começar primeiro dentro da tua casa. Jesus começa o seu primeiro milagre fazendo uma festa, fazendo um milagre em uma festa de casamento. Fazendo o quê? Transformando água em vinho. O que Jesus começa fazendo em uma família? Fazendo o quê? Transformação. Aqui está, irmão, a espinha dorsal do evangelho. Aqui está o papel principal do evangelho. Sabe o que é? Trazer transformação. O evangelho não vem para te fazer melhorar. Jesus não morreu na cruz para fazer melhor do que eu era. Jesus morreu na cruz para me transformar para o completo. Eu saí daqui dizendo o que disse Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. E eu vim profetizar esta noite que Jesus vai entrar na tua casa trazendo transformação. Mas pregador, você não conhece o meu marido. Mas pregador, você não conhece a minha esposa. Você não conhece os meus filhos. Está na droga, está na prostituição, está na macumba, ali é caso perdido. Ei, eu não preciso conhecer, ninguém precisa conhecer, é eles que precisam conhecer Jesus. E quando eles conhecerem Jesus, a sua vida será totalmente transformada. Leve hoje salvação para a tua casa esta noite. Eu sinto a graça de Deus aqui. Jesus está entrando em algumas casas aqui esta noite. Ele está dizendo para alguém aqui o que ele disse para Zaqueu: hoje convém eu entrar dentro da tua casa. Hoje convém eu entrar dentro da tua família esta noite. Jesus não faz nada pela metade. Então por que é que você está questionando? Por que é que você está murmurando? Jesus não disse que vai fazer? Jesus não disse que vai salvar? Não se preocupa, Jesus não faz nada por incompleto. Tudo que Jesus faz é por completo. Lembra de Eutico? Eutico estava na janela, e quem está na janela, pastor, ele tem duas visões. Ele tem a visão de dentro e ele tem a visão de fora. Quem está na janela está dividido. Ele tem a visão de dentro, ele tem a visão de fora. Quem está na janela, ele está parte do seu corpo dentro e parte do seu corpo fora. Eu nunca vi Jesus dizer: eu sou a janela. Não, Jesus nunca disse: eu sou a janela. Muito pelo contrário, Jesus disse: eu sou a porta. Porque quem passa pela porta, passa por completo. Quem passa pela porta, se entrega por completo. Quem passa pela porta, é salvo por completo. Haverá salvação, haverá salvação. Receba esta noite, Arabacandaraia. Receba esta noite graça. Haverá mudança, assim diz o Senhor. Haverá restauração. Haverá restauração na tua casa. Jesus está entrando na tua casa hoje. O que o mundo mais precisa, irmão, não é da vacina contra o coronavírus. O que o mundo mais precisa não é da vacina do Coronavac. Sabe o que o mundo precisa? É da vacina do sangue de Jesus. Só esse sangue salva. Só esse sangue cura. Só esse sangue transforma. E esse sangue está sobre a tua casa hoje. Este sangue está sobre a tua vida hoje. Haverá salvação, assim diz o Senhor. Lembra de Noé? A Bíblia diz que Noé pregou. Ninguém deu ouvido a Noé. Ninguém deu crédito à pregação de Noé. Mas Deus disse a Noé: Noé, não se preocupe. Entra tu e toda a tua casa na arca. Noé, ninguém na tua casa vai se perder. Ninguém na tua casa vai ficar para trás. Perceba que Deus dá o projeto a Noé, pastor. Mas a família de Noé estava inclusa no projeto. Noé não vai fazer o projeto sozinho. Deus dá a planta para Noé, mas é para Noé e sua família construir. Porque projeto que te separa da sua família não é projeto de Deus, é proposta do diabo. Projeto
que te separa da sua família não é projeto de Deus, é proposta do diabo. Deus fala: Noé, entra tu e toda a tua casa na arca. Esta arca aqui representa Jesus. Quem está em Jesus não morre nas águas do dilúvio. E essa arca aqui, irmão, tem espaço para todo mundo. Nesta arca tem espaço para o teu marido, tem espaço para a tua esposa, tem espaço para o teu filho. Nesta arca tem espaço para todo mundo. Leva hoje salvação para a tua casa esta noite. Você vai sair dizendo que nem Josué. Josué reuniu o povo e disse: quem quiser adorar Baal, adore. Quem quiser adorar Astarote, adore. Mas tem uma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Porque Ele entrou na minha festa, Ele entrou na minha casa e trouxe o quê? Transformação. Haverá transformação na tua casa, haverá transformação na tua vida. A notícia vai chegar, o telefone vai tocar, alguém vai dizer a paz do Senhor. Alguém vai entrar por essas portas e vai dizer: eu encontrei salvação, porque Jesus entrou na minha casa. Jesus, ele começa o seu ministério transformando algo em vinho em uma festa de casamento. O interessante é que em um período da festa, como eu já disse, o vinho acabou. O vinho era algo muito importante numa festa. O vinho acaba. E o vinho acaba, pastor, eu acho interessante, com Jesus na festa. O vinho acabou com Jesus no lugar. Jesus estava entre os convidados da festa, mas mesmo assim o vinho acabou. O problema é eu achar que Jesus só está no ambiente quando eu tenho de sobra. O problema é eu achar que porque alguma coisa saiu, que está faltando, é porque Jesus não está. Não, faltou, mas Ele está. Faltou, mas Jesus está presente. Faltou, mas Jesus está na casa. Porque quando Paulo diz assim: eu tudo posso, todas as coisas naquele que me fortalece, o que Paulo está dizendo ali não é eu tudo posso fazer, não. O que Paulo está dizendo ali é eu tudo posso suportar. Porque quando você olha o contexto, Paulo vai dizer: eu aprendi a passar fome, eu aprendi a passar dificuldade, eu sei ter muito, eu sei ter pouco. Aí ele chega à conclusão: eu tudo posso o quê? Eu tudo posso suportar, porque mesmo faltando Ele está. Mesmo com a porta fechada, Ele está. Mesmo com a enfermidade batendo na porta, Ele está. Mesmo com a pandemia, Ele está. Ele está na festa. Jesus está na casa. Jesus está na casa não te garante que o vinho não vai faltar, mas te garante a providência e o milagre. O vinho faltou com Jesus no lugar. E eu lembro agora de Salmos 23. Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que nós sabemos que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas: o grego, o aramaico e o hebraico. E quando a Bíblia ela foi traduzida para o português, algumas palavras elas sofreram algumas alterações, que é o caso aqui do Salmo 23. Quando Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, no texto original, Davi está dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. O que Davi está dizendo no Salmo 23 nunca deu ideia de algo material. O Salmo 23 nunca deu ideia de algo visível, de algo palpável. O que Davi está dizendo é: o Senhor é o meu pastor. Alguma coisa aqui na terra, material, pode até faltar, mas a presença do pastor na minha vida, isso nunca pode faltar, porque quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus não tem nada. Davi entendeu que a coroa não traz a presença, mas a presença traz a coroa. Davi entendeu que a coroa não traz a presença, mas a presença traz o trono. Ei, se a presença de Jesus for prioridade na tua vida, o resto é consequência. A presença de Jesus vai inundar a tua vida hoje. A presença dele vai inundar a tua casa hoje. O importante é ter a presença de Deus. Lembra de Moisés? Moisés estava no Monte Horebe. A sarça no fogo, o fogo na sarça, e a sarça não se consumia. Moisés pergunta a Deus: se eu
se eu chegar no Egito e perguntar quem foi que me enviou, o que eu digo? Deus fala, Moisés, diga, o eu sou te enviou. Quando eu li esse texto, eu fiquei sem entender. Eu falei, como assim, o eu sou? Porque é uma frase que está incompleta, falta um adjetivo. É a mesma coisa dizer, eu sou obreiro da casa do Senhor. Eu sou pregador. Eu sou noivo. Eu estou dizendo algo que eu sou, estou dando adjetivo ao que eu sou. Só que quando Deus fala, Moisés, o eu sou, e para por aí, parece que não faz sentido. Só que depois eu vim entender. Deus não dá adjetivo a quem Ele era, porque se Deus desse adjetivo a quem Ele era, Deus estaria limitando quem Ele era. Se Deus falasse, Moisés, eu sou Deus da cura, Moisés só ia precisar de Deus quando ele precisasse de cura. Se Deus falasse, Moisés, eu sou Deus da provisão, Moisés só ia precisar de Deus quando ele precisasse de provisão. Se Deus falasse, Moisés, eu sou o caminho, Moisés só ia precisar de Deus quando ele se sentisse sozinho. Aí Deus fala, Moisés, eu sou o que sou o quê? Eu sou tudo aquilo que você precisa. Se você tiver com fome, eu sou o pão da vida. Se você tiver com sede, eu sou a água da vida. Se você tiver perdido, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus não tem nada. É por isso que quando você lê a Bíblia hoje, Deus fala com você, e amanhã você lê aquele mesmo texto novamente, e Deus fala com você de outra maneira. Aí alguém vai dizer assim, é porque a palavra se renova todo dia. Não, a palavra não se renova todo dia. O texto em Lamentações diz que as misericórdias do Senhor se renova a cada manhã. Não é a palavra de Deus. A palavra não se renova porque ela nunca fica velha. Ela é renovadora. Então, pregador, por que é que eu leio um texto hoje, Deus fala comigo, e amanhã eu leio o mesmo texto e Deus fala comigo de outra maneira? Não foi a palavra que mudou, foi a sua necessidade que mudou. E a palavra de Deus é tão poderosa que ela preenche todos os vazios da tua vida. Por quê? Porque a presença de Jesus preenche o ambiente. Ei, Jesus vai preencher a tua casa hoje. Arabacandaraia, eu sinto a graça de Deus aqui. A presença de Jesus vai preencher a tua casa hoje. Quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus não tem nada. O vinho acabou. Maria, quando ela percebe que o vinho acabou, perceba que Maria, ela tem intimidade com o casal. Maria, pelo texto, parece que ela tem mais intimidade com o casal do que Jesus. O texto diz que Maria estava ali, e Jesus, ele foi um dos convidados. Então dá-se a entender que Maria, o grau de intimidade que ela tinha com o casal era muito maior do que com Jesus. O certo é que Maria, quando ela soube que o vinho acabou, porque na festa tinha dois ambientes. Na festa tinha o ambiente da cozinha e tinha o salão. Maria sabe de coisas que acontecem na cozinha que o salão não sabe. Maria sabe que o vinho acabou, e perceba, o texto dá para entender que ninguém está sabendo. Maria, ela tem intimidade e ela sabe de coisas que acontecem na cozinha que o salão não sabe. E é bom que seja assim, porque nem todo mundo que está no salão está preparado para saber das coisas que acontecem na cozinha. Perceba que Maria está sabendo que o vinho acabou e o salão ninguém sabe. Por quê? Porque Maria tinha maturidade. Porque se Maria fosse uma mulher imatura, ela ia para o salão e espalha. Indo para o salão espalhar a notícia que o vinho acabou, a festa esvazia. Uma família é comprometida. Uma casa está prestes a desabar. Mas Maria tem entendimento. Maria tem maturidade. Ela sabe que o vinho acabou.
Ela sabe que a festa tem crise, mas ao invés de ela ir para o salão e espalhar para todo mundo que o vinho acabou, ela corre para os pés de Jesus e diz: Jesus, acabou o vinho. Jesus, acabou o vinho. Ei, nós estamos vivendo uma época de pessoas imaturas que quando sabe o que acontece na cozinha, sai dizendo por aí, posta na rede social, sai dizendo: fulano caiu, seu quilo caiu, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ei, aprenda com Maria. Maria não vai dizer para o homem, porque o homem não pode resolver. Ela vai dizer para Jesus, porque Jesus pode resolver. Eu vim pregar aqui esta noite para alguém que Deus está levantando Marias para interceder pela tua casa. Deus está levantando Marias para orar pela tua casa. Deus está levantando homens e mulheres que vai dobrar o joelho, que vai orar. Não vai contar para o homem, vai contar para Jesus, porque Jesus pode resolver a tua causa. Lembra de Cã? A Bíblia diz que Noé estava embriagado após o dilúvio. Cã, seu filho, pastor, ele percebe que o seu pai está embriagado. E o que ele faz? Ele chama seus outros irmãos e expõe o erro do pai. Ao invés de ele tratar seu pai, esperar seu pai ficar sã para tratar com ele, não. Ele chama todo mundo e diz: expõe o erro do pai. E no outro dia, o que acontece? Quem foi amaldiçoado não foi o pai que errou, mas foi o filho que expôs o erro do pai. Porque em muitos casos, pior de quem errou é quem se acha perfeito demais e fica expondo o erro do outro. Se for para falar de alguém, se for para expor alguém, exponha esse alguém para Jesus. Eu te garanto que Jesus vai resolver. Eu te garanto que Jesus vai entrar. Jesus faz um milagre sem ninguém perceber. Se fosse eu aqui no lugar de Jesus, eu ia dizer para todo mundo: olha, o vinho acabou. Eu vou transformar o vinho para todo mundo ver. Não, Jesus, ele faz tudo no secreto. Porque para Jesus fazer um milagre na tua vida, ele não precisa te expor. Ele tem poder suficiente para fazer o milagre e ninguém saber. Jesus vai entrar na tua casa hoje. Jesus vai entrar na tua casa hoje. Ele vai fazer transformação, ele vai entrar na tua casa, ele vai entrar na tua vida. Jesus vai entrar na tua casa hoje. Jesus faz um milagre. Ele pega 6 talhas, já estou finalizando, ele pega 6 talhas e diz: enchei as talhas. As talhas era algo desprezível, era algo que servia para armazenar água, era algo que para muitos era desprezível. Mas Jesus diz: eu vou fazer um milagre através das talhas. E quando eu olho para este texto aqui, eu vejo o retrato da minha vida. Eu vejo o retrato da sua vida. Um dia eu e você era como essas talhas, que o diabo disse: não presta, não serve, não tem utilidade. Mas Jesus olhou para mim, olhou para você e disse: para mim serve, para mim é importante, para mim eu amo, para mim eu compro. Porque você é uma talha na mão de Jesus. E através de você haverá transformação de Deus na tua casa. Através de você haverá um grande milagre. Jesus não precisa de grandes recursos para fazer o milagre. Jesus só precisa de um instrumento disposto a ser usado. Jesus não está preocupado se você é grande ou você é pequeno. Jesus não está preocupado se você é branco ou você é negro. Jesus está preocupado se você veio aqui esta noite de carro, de Fusca, de Mercedes ou a pé. Jesus não está preocupado com o teu diploma. Jesus está preocupado com a tua posição, quanto você tem no banco. Porque Jesus não está à procura de diploma. Jesus está à procura de beleza. Jesus não está à procura de gatinho. Jesus está à procura de gatinha, não. Jesus não está à procura de beleza. Deus não é diretor de cinema. O que Deus está à procura é de um coração quebrantado. Aonde tem um coração quebrantado? Aonde tem? Jesus está na casa. Se coloque de pé. Com a permissão do pastor, eu quero convidar a Pâmela e a Mariana para estar louvando ao Senhor. E aproveitando esta oportunidade, eu não poderia sair daqui sem fazer a pergunta mais especial deste culto.
Eu quero saber se alguém entrou aqui esta noite e você não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E nesta noite você quer tomar esta decisão, levante a sua mão. Ou você estava na igreja. Há uma alma? Onde está? Levante a sua mão, onde está? A primeira alma para aceitar Jesus. Ou você que estava na igreja e por algum motivo você saiu, você se distanciou. Mas essa noite você quer voltar para a casa do Pai. Você ouviu a palavra. O poder do Evangelho transforma. Ele restaura. Ele cura.